Olá, bom dia. Em 2022, um grupo de estudantes resolveu que era hora de facilitar o acesso à informação. Informação mais precisa sobre jornalismo, geopolítica, coisas desse tipo. Então, eles se juntaram e começaram um movimento que hoje tomou forma e já está bem grandinho. Mas quem vai contar tudo isso são elas mesmas. Elas vieram tomar café comigo para falar sobre esse movimento jovem, jovens empreendedoras, jovem que tem vontade de democratizar a informação. Eu estou aqui com a Nicole Correia e a Anaíse Santos, que são representantes desse grupo. Bom dia, meninas. Bom dia. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Na verdade, vocês souberam que eu nem soube explicar direito o movimento. Então, eu quero a ajuda de vocês. Só para lembrar, elas hoje são estudantes de comunicação social, então já são quase nossas colegas. Vamos lá, Nicole, vamos começar. O que começou? Como é que começou esse movimento? Por que essa necessidade de democratizar acesso, principalmente à geopolítica, que é uma coisa que às vezes nem está muito assim fácil mesmo, e jornalismo? Sim. A CESONO, que é o nosso projeto... CESONO, vamos lá. O que é CESONO? Simulação de Comitês Econômicos, Sociais e das Nações Unidas. E a gente pegou essa sigla e emprestou ela, porque é a mesma utilizada pela ECOSOC, que é um comitê da ONU. Então, CESONO também faz referência ao ECOSOC das Nações Unidas. E ele surge como uma iniciativa daqui de São Luís que visa democratizar esse acesso às conferências diplomáticas, às simulações da ONU, que já atingem há 10 anos aqui em São Luís, já tem essa história de décadas, um público jovem, assim como a gente, eu e a Anaíse, e ele atingia esse público já, só que geralmente era muito inacessível. Havia uma taxa de inscrição cujo só alunos da particular conseguiam acessar. E aí o nosso projeto surge para rebater esse status quo e fazer com que mais pessoas consigam acessar as simulações da ONU. Pois é, eu fico impressionada, vocês são muito jovens, estão começando ainda. De onde vem essa necessidade, essa vontade de fazer esse tipo de coisa, de facilitar esse acesso, como a Nicole diz, de democratizar esse acesso? Vem porque a gente não consegue ir em algumas simulações por essa questão da dificuldade de conseguir pagar. E porque não é só o gasto com inscrição, tem gasto com roupa, porque muitas dessas simulações também tem todo um dress code em que tem que seguir a risco. Então a gente trouxe também para amenizar mais essa questão rigorosa que tem. E a gente quis democratizar, porque a gente vê que muitas pessoas gostam disso, principalmente quem entra não sai normalmente. E a gente queria que outras pessoas também tivessem essa experiência que nós temos. Sim. Quer dizer, vocês eram para modificar um pouquinho a coisa, né? Facilitar o acesso. É pago? É. Por que só para a escola particular? Por que é pago? Por que tem que ser vestida assim? Mas, ao mesmo tempo, vocês vestidas bem formalmente, tá? Sim. Vocês já estão representantes da ONU. Representantes da ONU. Mas, de alguma forma, o que conseguiram até agora com essa ideia de socialização, de democratização dessas discussões? O grupo mesmo, ele existe desde dezembro de 2022, como você falou. Só que a gente tem todo um processo de planejamento até a conferência em si, porque ela ocorre no modelo de congresso igual à ONU. Então, a gente tem uns 6 meses de preparação, assim, até ter a conferência. No ano passado, a gente conseguiu atingir um público de 80 jovens. E eles foram presentes, estiveram conosco durante esse processo, durante 3 dias de conferência, se deslocaram das suas casas para acessar a conferência com a nossa taxa de inscrição barata. Então, eles conseguiram acessar. E aí, hoje, em 2024, a gente vai ter a CESONO agora, sexta-feira, ela se inicia e os meninos voltam para a nossa casa, só que dessa vez o público duplicou de tamanho. Ao invés de 80 estudantes, são 160. Duplicou mesmo, né? Literalmente duplicou. 80 ficaram 160. Como é que vocês veem, agora eu já posso imaginar vocês assim como mentoras desse movimento, como é que vocês veem essas pessoas que estão chegando agora? Elas estão com esse mesmo entusiasmo? Elas estão pensando da mesma forma? Como é que vocês já veem alguém que está trilhando o caminho que vocês abriram? É muito gratificante ver todo mundo que esse ano tem muitos novatos na simulação, pela questão de ser mais barato, ser independente. Só por assim. curiosidade, quanto é?
Ano passado a gente começou com 45. Esse ano a gente aumentou para 50, porque a gente aumentou também os materiais. Mas tem outros kits para quem quiser apoiar, que eles ganham eco bag, uma pasta, um copinho também. Materiais que são extras somente para manter o funcionamento da simulação. Mas a gente inaugurou a isenção de taxa. Sim. Então, alunos da escola pública nem pagam. Vocês são inovadores demais. Tem que ser. Mas falando do nosso público mais novo. Sim. O nosso público mais novo tem muita gente de nono, primeiro, segundo, terceiro ano, que está chegando agora no ensino médio, que vai passar por todo esse processo de vestibular, entrar em faculdade, esse tipo de situação. E é muito legal ver eles se engajando muito com essa questão de geopolítica, com jornalismo, porque muita gente encontra a profissão dentro da simulação da ONU. Eu encontrei minha profissão, a Nicole encontrou. Só para lembrar, você também faz comunicação mas social, na área de rádio e TV, que rádio agora TV. Mudou para audiovisual na E UFMA. você, Nicole? O meu é Communications, eu pretendo cursar na Itália, que eu fui aprovada e aí estamos agora no processo para ir. Certo, então são todas da área de comunicação. Sim. Mas os jovens que estão participando, eles não precisam ainda estar na universidade, né? Na faculdade. Existem as simulações que são nível faculdade, só que aqui em São Luís a gente tem um movimento que ele é mais jovem. Há 10 anos, alunos a partir dos 14 anos ali mais ou menos, conseguem participar e ingressar nas conferências. Só que, claro, naquelas condições que eu falei anteriormente. Alguns se encontram na profissão, mas a nossa equipe não é nem formada só por gente da área das relações internacionais, das relações públicas ou do jornalismo. A gente tem o segundo lugar em engenharia química, que não tem nada a ver. Sim, não tem nada a ver, O segundo lugar em medicina veterinária também está na nossa equipe, que foi agora dos vestibulares, resultados. Sim. Então, as oportunidades são imensas. Você consegue desenvolver muitas habilidades ali, só entrando na simulação e estando participando. Quando uma pessoa que já está no grupo consegue um destaque desse primeiro lugar ali, segundo lugar ali, qual é a sensação? O que vocês sentem? Vocês se sentem responsável também pelo sucesso de uma pessoa dessa? Sim, também, porque normalmente muitas pessoas, quase todo mundo que participa de simulação da ONU, sempre está em algum outdoor assim que passou em vestibular. Normalmente, sempre que vocês veem essas pessoas assim, sempre tem uma carinha de quem participa de simulação da ONU. Então é muito legal a gente ver que a nossa iniciativa forma pessoas e dá entrada para elas em faculdade e educação superior. É muito gratificante. Sim. A gente até trouxe essa questão do sonhe com o vestibular, sonhe com estudar fora, como um dos nossos lemas. Porque quando você entra nesse grupo, 160 pessoas, não são poucas pessoas para você conversar, não são somente pessoas que você já convive. Você acaba entrando em contato direto com quem tem sonhos, às vezes maiores que os seus, e te inspira a continuar alcançando eles também. Alguns deles conseguem inspirar vocês? Sim, muito. Sim, com certeza. Eles são fantásticos. Sim. Onde é que vocês se reúnem, gente? A simulação em si vai acontecer no vestibular DAIS, lá no Calhau. E vai ser lá. Sim, a gente teve momentos de encontro também. Antes de começar o evento. A gente tem todo um processo de treinamento. Esse ano a gente reservou os 2 últimos sábados, então semana passada e retrasada foi o treinamento. Ele ocorreu lá na leitura do Shopping São Luís. E alguns pais e pessoas que não estavam envolvidos com a simulação sentavam para assistir, porque acharam muito interessante o projeto. Teve muita gente lá que chegava, olhava aquela muvuca de pessoas conversando sobre geopolítica. De terno, de um monte de criança. Sim, vai aparecer. Eu estou imaginando essa cena. Vocês estão falando aí, eu estou tentando imaginar aqui a cena. Sim, teve muitas pessoas que sentaram lá, ficaram observando, chegaram, perguntaram pra gente como funcionava. Muito interessante, assim, porque é realmente algo que as pessoas não conhecem, mas quando elas conhecem, elas se interessam muito por isso. É uma inovação muito legal de vocês fazerem isso. Imagine um grupo de meninas e de meninos, vocês já são todos meninos, a diversidade de vocês ia participar. Mas, assim, vocês vão vestidas assim, sempre para as reuniões, todos estão vestidos assim. Sim. Já causa estranheza um pouquinho, né? A roupa já causa estranheza. Quando juntam um grupo de garotos e garotas vestidos assim, para discutir assuntos mais, vamos dizer, mais altos do que a estatura de vocês, a gente já fica mais impressionado. E os pais, como é que eles reagem depois quando termina essa história toda? Nossa, a gente tem uma variedade, assim. Os nossos pais mesmo, eles já acompanham o movimento, desde quando a gente começou a participar. A Ranaíse veio em 2022, começou a participar, e eu em 2021. Inclusive, em 2021 eu tive a oportunidade de ir para Brasília por conta das simulações. E tu não tem como sair de São Luís sem o apoio dos pais. Sim. Então, causa essa estranheza a princípio,
Mas quando eles vão se conectando com o projeto, vão conhecendo a nossa casa, né, que a gente tem a sede, lá no Aldaz vai ocorrer a conferência, mas ano passado foi em outro local, eles visitam e falam, caramba, então é uma coisa séria, é uma coisa organizada. Aí ficam orgulhosos. Pronto. Claro, o coração enche de orgulho, com certeza. Olha, só para lembrar, a Ranaíse, ela é filha do nosso cinegrafista, o meu cinegrafista que me acompanha nas matérias especiais, ela é filha dele. Por isso eu estou assim encantada com a participação dela e da Nicole aqui no Café, para contar essas experiências, porque às vezes você imagina, não, isso é coisa de meninas lá da Inglaterra, isso é coisa de meninas dos Estados Unidos. Sim. A gente não imagina um Brasil como o nosso, o Maranhão, que tem um IDH lá embaixo, imagina esse tipo de discussão com meninas. Mas nós somos uma potência, inclusive quando você chega numa simulação de fora, quando você fala que é do Maranhão, eles ficam, caramba, essa pessoa é do Maranhão. Porque também tem uns modelos online. Mas não seria no sentido da estranheza? Tipo, não, o Maranhão porque, está trazendo para cá? Muita gente que é bom, realmente bom em simular, vem do Maranhão. É tanto que muitas pessoas de fora, Brasília normalmente, que é a simulação que acontece lá, eles sabem que é um atestado de você é bom, basicamente. Ele veio do Maranhão, então ele realmente sabe simular, porque não é conhecido, mas a cultura de simulação aqui no Maranhão é forte, só não era democratizada. Basicamente isso. Então a gente está criando novas potências para continuar impressionando afora. Pois, eu já estou me sentindo representada. Pronto, você já me representa. Aproveitando isso, eu vou fazer só o intervalinho. A gente conversou muito. Eu vou deixar elas tomar uma água, um cafezinho. A gente volta já para continuar falando. É um minutinho só. Já estamos de volta conversando aqui sobre essas simulações de reuniões da ONU que acontecem aqui no Maranhão. Pode parecer estranho para você, mas elas já estão aqui desde 2022 fazendo esse trabalho. Eu estou aqui com a Nicole Corrêa, com a Ranaíse Santos, falando um pouco mais sobre isso. Vamos falar agora um pouquinho da pauta. O que é discutido nessas reuniões? Eu já falo da reunião oficial como essa que acontece nesta sexta-feira. O que é discutido? Qual é a pauta dessa vez? Quem fala? Acho que eu vou dar uma explanada e depois a Ranaíse fala do nosso jornalismo, que é fantástico também. A gente, antes de começar todo o processo da divulgação, de arranjar patrocinadores, arranjar parceiros, tem uma definição de pauta. A gente se reúne, ou online ou presencialmente, para discutir, vamos definir quais são os assuntos mais relevantes para eles trazerem. Nesse ano, a gente vai estar trazendo 4 comitês de debate, por isso que tem tantas vagas para tantas pessoas participarem. A gente vai ter um tribunal de júri, que ele vai julgar o caso Pureza, que ele é, inclusive, foi retratado em um filme da Dira Paz. Isso. Ele é fantástico e pra gente... Nossa realidade vai ficar mais fácil de falar a respeito. A gente pega essa questão do Maranhão para colocar eles em destaque também no próprio estado, porque pega a região Maranhão-Pará. Além disso, fugindo agora para o modelo mais global, ONU, vamos estar discutindo a questão de Nagorno-Karabakh, que é um conflito entre Armênia e Azerbaijão que já perpassa por séculos e é um comitê semelhante a um comitê de guerra. Então é para delegados que realmente têm esse engajamento com história, certo? Também vai ter a questão da Guiana e da Venezuela, que recentemente a gente tem muitas discussões sobre isso, com Nicolás Maduro e tudo mais. E está em pauta porque é uma disputa que é do lado do Brasil. Sim. É aqui do lado. E, por fim, a gente tem um comitê que a gente separou para quem está entrando nesse mundo, que vai ser sobre refugiados climáticos, que exige um pouco menos do conhecimento histórico, muito preciso, mas ainda assim é um assunto igualmente relevante. Entendi. Essas pautas, vamos dizer, esses assuntos mais atuais, tipo a guerra da Ucrânia com a Rússia, você tem a questão da Palestina com Israel, esses pontos, quando eles estão em destaque durante esse período de reunião, eles são trazidos obrigatoriamente para dentro dessas discussões simuladas? Sim, toda a simulação acontece em torno desses temas. Os delegados se reúnem, estudam o posicionamento das delegações deles sobre aquele assunto e eles discutem formas de resolver. É tanto que uma das coisas que finaliza o comitê é a proposta de resolução, em que os delegados escrevem propostas para resolver problemas que eles já pautaram antes, porque antes da simulação eles criam uma agenda, que é como eles vão se nortear durante essa simulação, e eles criam documentos de trabalho resolvendo essas pautas que eles colocaram na agenda.
É assim que eles vão norteando durante as sessões. Esses assuntos são escolhidos previamente para que eles se preparem Sim. para apresentar essas possibilidades de solução. A gente tem todo um trabalho acadêmico antes deles chegarem lá na conferência. Então, por exemplo, essa questão dos treinamentos. Eles vão aprender como se vestir, vão aprender como falar, como manter o decoro, mas também vão aprofundar no tema. Sim. Então, seja você iniciante ou seja você avançado no mundo das conferências, você vai ter o mesmo tratamento. Você vai ser nivelado sobre o assunto. E a gente não tem só os comitês de debate, a gente também tem o espaço reservado para quem é mais tímido e gosta de ficar por trás, nos bastidores, que é o jornalismo. Eu já estou pensando que alguém mais tímido sentando assim nessa roda de debates, querendo se esconder atrás do papel. Mas eu imagino que quem entra para essa discussão não tem muita timidez. Não, tem dar muitas pessoas que dão a cara a tapa, que falam muito. Vocês duas, também, por exemplo. Mas também tem a questão de que pessoas não gostam muito de falar, não se sentem confortáveis em ser o centro das atenções, por isso que tem a agência de comunicação, que eu e Nicole, nós somos as diretoras, que é dividido em duas vertentes, que é o audiovisual, que as pessoas tiram foto, fazem vídeos, fazem toda uma cobertura visual da simulação, e tem a redação, que elas são jornalistas, escrevem o que está acontecendo como jornalistas no ao vivo, assim, eles entram nas sessões, veem o que está acontecendo e fazem a cobertura. E eu e Nicole, a gente redige um jornal também para entregar no final de cada sessão, para todo mundo ter uma base do que está acontecendo nos outros comitês. Então, como a gente que é mais onipresente, a gente sabe tudo que está acontecendo. Mas e quem está debatendo no tema dos refugiados? Como é que ele vai ficar sabendo do posicionamento lá no outro comitê? Aí entra o jornal. Isso que eu queria saber. Porque as discussões, eu acho que acontecem ao mesmo tempo em comitês diferentes. Exatamente. Depois, vocês se reúnem para democratizar essas discussões, ou pelo menos o que foi apresentado em cada comitê? Sim. No geral, as pessoas sempre começam a conversar entre si, tem coffee breaks entre as sessões em que os delegados se conversam. Eles conversam entre si, eles discutem assim, o que você falou no comitê sobre tal situação, aí o delegado discute. Aí até às vezes acabam coexistindo assim, uma simulação, um comitê entre o outro. Até porque os temas que ocorrem geralmente simultaneamente a data. Então, por exemplo, tudo que é notícia que sair até amanhã pode ser usada contra ou a favor deles no comitê. Então, se Nicolás Maduro fizer um depoimento amanhã, eles podem trazer como pauta e... Ou até no ao vivo mesmo, tipo, tá acontecendo a sessão lá, saiu uma notícia de alguma coisa que aconteceu, eles podem puxar isso no meio da sessão também. E com o resultado de todas essas discussões, o que é feito, gente? É produzido, como a Ranaíse falou, uma proposta de resolução. Na ONU, a gente tem a Carta das Nações Unidas, que ela foi fruto de uma conferência assim, e várias outras resoluções. Então, por exemplo, o cessar-fogo na Palestina, que está sendo discutido, tem uma proposta para ser feita, e ela é votada naquela conferência. Então, eles redigem esse documento, ele é votado ou vetado, para resolver ou não o problema. Exatamente. Isso acontece na Conselho de Segurança da ONU, que é a questão do Karabakh, mas nos outros comitês que eles não têm esse poder de veto, eles acabam votando no final. Eles fazem uma proposta de resolução e no final cada comitê vota, assim, eu sou a favor ou contra. Aí o que tiver maior quantidade de votos passa ou não. Só uma perguntinha agora, assim, tipo curiosidade. Vocês têm tempo de ir ao cinema, de ir à praia, de fazer essas coisas naturais de meninas dessa idade? A gente dá um jeitinho. Inclusive, quando a gente sai da simulação ou entra também, a gente faz muitos amigos. Sim. Então, eu e a Ranaíse, a gente se conectou muito, foi imediato, assim. Então, depois da simulação, tem um after, aí a gente vai, sai e se diverte tanto quanto ela se divertindo lá. Na hora, eu tenho certeza que na hora que vocês estão se divertindo, vocês estão falando a respeito disso. Às vezes acaba. Exatamente. Principalmente quando é logo depois. Acaba virando um assunto geral, assim, comum entre as pessoas. Eu imagino que essa diversão de vocês, por exemplo, logo depois dessa reunião de sexta-feira, de hoje, aliás, né? Sim. Logo depois disso, vocês se reúnem. Terminou, vamos desestressar um pouquinho. Eu aposto que o assunto
continua o mesmo. Acaba Claro, sendo. fica tipo assim, pungente. a gente fica rindo, tipo assim, de umas coisas que acontecem, Isso. situações a gente traz, as pautas, né? Comenta de coisas que, tipo, a gente passou vergonha, e meu Deus, podia ter sido feito diferente. E qualquer trabalho a gente acaba trazendo muito assim pra Sim. Com essas cotidiano. discussões de, meu Deus, o que podia ser feito diferente? Eu passei vergonha aqui. Isso está servindo desde 2022 de ponto de acerto do Sim. que deu errado, a próxima já acontece de outra forma. Vocês aproveitam essas coisas assim que deram errado para melhorar na próxima? A gente aproveita muito. Ano passado, como foi a primeira simulação, era um grande teste, vamos dizer assim, para hoje, porque a gente viu o que não deu certo, o que deu certo, a gente também pegou um parâmetro geral, porque no final da simulação a gente faz um feedback que cada um fala a sua opinião sobre algo que precisa mudar, o que tá bom. Anonimamente. A gente não divulga nome nem nada do tipo. E a gente melhora tudo isso. Sim. Então, por exemplo, essa questão do preço, Sim. a gente verificou após acontecer que, claro, os fundos não vão sempre sair do nada. Né? A gente teve a sorte de ter um patrocinador muito bom ano Sim. passado e esse ano mais uma vez. Você já tem um patrocínio, né? Já. Sim, ainda bem, que senão nada disso seria Essa história possível. de coffee break, de reunião, de pagamento de taxa, tem que ter alguma coisa. Tem que ter. Sim. Aí por isso, por exemplo, a gente aumentou em R$5 a taxa desse ano, a Sim. taxa base. Mas ao mesmo tempo, esses R$5 foi o que permitiu com que pessoas não pagassem. Sim, a isenção. Que tem isenção para algumas Sim, outras. igual o né? Enem, quando você se inscreve, você pode mostrar o seu ID jovem, Sim. que comprova que você tem uma renda inferior a 2 salários mínimos. Isso. Então eles comprovam com esse mesmo documento e falam: eu quero meu kit, eu quero meu crachá, eu quero minha caneca, minhas coisas, sem pagar nada. Sem pagar nada. Sim. Então foi isso que permitiu Exato. a compensação, o ônus e o bônus, né? Sim. Mais ou menos isso. Outra coisa, vocês têm uma vida acadêmica fora disso, né? Todas duas estão na faculdade, e aí sobra tempo para estudar para as provas normais. Eu já não estou falando dessa discussão macro a respeito do mundo. Eu estou falando daquela coisinha do dia a dia que todo estudante tem. Eu vou me preparar para essa prova, eu vou fazer prova amanhã, eu preciso estudar, eu preciso acordar mais cedo, eu preciso dormir mais tarde. Funciona para vocês ou não, gente? No caso, ano passado, quando a gente estava na escola ainda, funcionava muito porque a gente estudava enquanto simulava. Por exemplo, essas provas de humanas, história, geografia, a gente sempre já sabia o assunto, então, normalmente a gente nunca precisava estudar porque a gente já estava dentro deles. Sim, mas tem aquelas basiquinhas Sim. menos chatas que a gente não vai precisar ao longo da carreira, mas que a gente Sim. precisa Mas comprovar a conhecimento. gente sempre encontra tempo, assim, para estudar as outras matérias também. A gente também, como a gente faz muitos amigos, a gente acaba se conectando com pessoas que sabem mais uma matéria e outra. Aí a gente se ajuda, assim, conhecimentos, faz essa se coisa ajuda, toda, né? sim. Eu lembro de Ranaís indo no shopping ano passado para estudar pro vestibular Sim. e fazendo um encontro assim com os colegas, sabe? Foi. E tem muitos pais que ficam com medo disso. Então, no começo do ano a gente fez questão de fazer uma postagem falando sobre terceirão combina com simulação. Porque os pais ficam preocupados, tipo, Sim. você vai gastar esse tempo todo da sua vida sim. que você podia estar estudando pro vestibular. Mas como eu falei antes, Porque tem nós uma... somos mais certinhos que vocês. A gente não está ainda nessa geração. A gente já tem porque a gente estudava para o vestibular. Não, mas eles Estudar, estudam. Não, eu estou falando de estudar daquela você se deitar em casa, pegar o livro e estudar. É isso que eu estou falando. Mas sim, o pessoal, que para participar das simulações, eles acabam sendo potências acadêmicas, como eu falei. Sim, tem uma compreendo. linha de semelhança ali entre quem participa e quem tem aprovações em USP, UFMA, tudo que é faculdade assim do Brasil. E no fundo fora. É verdade, maravilha. é verdade. Eu acho que eu tenho que conversar com vocês mais vezes para me inspirar mais. E vocês comprovam aquilo que eu digo que sempre para o que a gente quer fazer, a gente tem tempo. Tudo que a gente Sim. quer fazer, a gente consegue fazer, porque é o que a gente quer. E o que a gente quer fazer não cansa, dá satisfação. Né? verdade, Nem que vocês tenham que virar à noite fazendo qualquer coisa. Exato. Mas eu imagino que não amanhecem cansados. Quem corre por gosto não se cansa. É verdade. É mais ou menos. Só uma última pergunta para todo mundo. O produtor já me disse que meu tempo acabou. Vocês se veem participantes agora, não mais de simulações, mas de reuniões da ONU? Mais tarde? Eu gostei dessa olhada de vocês. O que eu digo? É Vai, porque, Ranaís. particularmente, eu não me sinto muito dentro dessa questão de debater como uma delegada da ONU, porque eu sou mais da parte do audiovisual, da comunicação, do jornalismo, então eu fico mais por trás das câmeras. Mas muita gente, assim, estuda relações internacionais para fazer o papel profissionalmente daquilo que eles fazem na simulação.
Então, acho que algumas pessoas sim. Eu não me vejo muito, nunca me vi como diplomata, assim. Eu já tô te vendo. Eu não me vejo muito, mas eu agradeço profundamente. Eu tenho muitos colegas que se veem nessa área, como a Anaíse falou, mas eu me vejo muito na área do jornalismo internacional, que mistura os dois. Isso. Mistura os dois, então acho que tá... Sim, Então são duas jornalistas apaixonadas, mas duas futuras jornalistas apaixonadas, é isso, Esperamos. né? Não, já tem esse entusiasmo de agora, ele não passa, ele começa agora e vai pela vida inteira. Quanto mais desafio vocês encontrarem, mais vontade vocês vão ter de fazer com toda certeza. Sim. Olha, eu agradeço muito pela participação de vocês, parabéns pela iniciativa, mas parabéns mesmo, sabe, pela iniciativa. É muito bom conversar com jovens assim, que tem essa visão tão diferente do mundo, sabe? Que com isso a gente pode ter esperança de um mundo melhor mais tarde. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Bom dia. Bom dia para você também aí, que já sabe que todo dia eu tô aqui te esperando para falar de coisas boas. Tem coisa melhor do que começar o dia assim, com informação dessas duas meninas, enchendo de esperança o nosso dia, né? Gente, agora é hora de mais informação também. Essa foi a minha parte. Agora a parte de Ronald II trazendo informações do Parlamento. Bom dia, Ronald. Oi, Elda Borges, bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Estou por aqui pela Rádio Assembleia e foi uma semana bem movimentada no Parlamento Maranhense. Os trabalhos ainda não encerraram. Hoje, sexta-feira, é dia de programação na Assembleia Legislativa. E veja bem, nós tivemos a CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, se reunindo mais uma vez e deliberando a respeito de vários projetos. Eu destacaria um projeto que tem como objetivo combater a violência contra os animais no âmbito do estado do Maranhão. A CCJ emitiu parecer favorável a esse projeto e já seguirá aí para a apreciação dos deputados estaduais no plenário do deputado Najib Ai, que a gente vai acompanhar a tramitação também. E olha só, a Comissão de Direitos Humanos do Parlamento Maranhense se reuniu, desta vez com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, e deliberaram a respeito de algumas ações, da programação da própria comissão, estabeleceram aí uma parceria no sentido de unir esforços para esses trabalhos que são muito necessários e importantes aqui no Parlamento Maranhense, os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos. Repito, com participação de representantes da OAB Maranhão. Nós tivemos as 3 sessões plenárias, muitos temas debatidos pelos parlamentares, e eu destacaria alguns assuntos de interesse dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do estado do Maranhão. Os deputados estaduais falaram sobre a importância desses trabalhadores, falaram a respeito de ações e projetos que possam valorizar o trabalhador do campo no âmbito do estado do Maranhão. Por falar nisso, nós tivemos inclusive um movimento muito grande aqui em São Luís do Maranhão, que reuniu aí milhares de trabalhadores e trabalhadoras. Foi o Grito da Terra, uma oportunidade que os deputados também tiveram para se unir a esses trabalhadores durante a movimentação. A própria presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a deputada Iracema Vale, acompanhou esse movimento, foi à Avenida Jerônimo de Albuquerque, deu as mãos aos trabalhadores e trabalhadoras rurais durante o Grito da Terra, e foi um momento mesmo que marcou a semana. Nós tivemos, inclusive, uma solenidade na Assembleia Legislativa que homenageou os movimentos sociais durante a semana. Fica aqui a expectativa já para a próxima semana, que está com definições para a sessão plenária de terça-feira, a partir das 9h30 da manhã. Você lembra que as sessões plenárias no Parlamento Maranhense acontecem às terças, quartas e quintas, sempre a partir das 9h30 da manhã. Na terça também teremos reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Para finalizar, Elda Borges, nós tivemos a aprovação na quarta-feira, de um projeto de lei de autoria do deputado Ricardo Arruda, que homenageia os guias turísticos do Maranhão. A gente sabe que o Maranhão é um grande potencial para o turismo. O governo do estado tem sinalizado números positivos e vários investimentos, principalmente aí, eu diria, em relação à região dos Lençóis Maranhenses. E esse projeto do deputado Ricardo Arruda, na minha opinião, é bem justo e oportuno, porque vai homenagear aí esses trabalhadores, esses profissionais que fazem um trabalho muito dedicado para o fortalecimento do turismo do nosso estado. Portanto, projeto já aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa e já seguiu, inclusive, para a sanção do governador do estado, Carlos Brandão. Elda Borges, eu volto com você na segunda-feira, a gente está de volta.
Obrigada, Ronald. Obrigada a você que está aqui nos assistindo. Obrigada a vocês mais uma vez. Tchau e até a próxima.